O crescimento hoje, em todos os aspectos da vida, ele está na moda. Todo mundo quer crescer, crescer é algo importante. As pessoas chegam no trabalho já, no primeiro dia já está pensando em crescimento, como é que vai ser as suas promoções no trabalho. Ou a pessoa hoje está muito na moda também iniciar um trabalho na internet e já quer ver também um crescimento rápido. Hoje está vendo a questão do crescimento do PIB dos países em função da quarentena. Qual país que vai conseguir crescer nesse ano de 2020? Uma pessoa, quando monta uma empresa, quer ver também o crescimento do seu faturamento, o crescimento das vendas. E o crescimento é algo desejado por todos. E na vida espiritual não é diferente. Eu queria falar um pouco hoje, conversar um pouco sobre essa questão do conhecimento. Eu queria convidar os irmãos a ler comigo aqui na Bíblia, Efésios, capítulo 4, dos versos 13 a 15. Aí, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 4, verso 13 a 15. E o Tiago já fez uma bonita oração aí. E eu gostaria de orar mais uma vez, agora, ao abrir a palavra. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de abrir a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, queremos nos fortalecer através da Tua palavra e que o desejo do céu, o desejo de Deus é que nós nos aproximemos mais e mais de Jesus. Se concretize, se realize na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Efésios, capítulo 4, verso 13 a 15. Eu só queria dizer o seguinte, eu estou aqui vendo, não estou vendo nenhuma interação, então, de vez em quando, Rubens, se você puder dar um sinal que está tudo ok, que o som está beleza, você podia fazer isso para mim, tá bom? Efésios 4, verso 13 a 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Bom, então esse é o nosso texto base dessa reflexão, deste culto, e eu queria que nós abordássemos ele agora de trás para frente. O apóstolo Paulo está nos falando aqui da importância de crescer. Ele está falando aqui da importância do crescimento. Ninguém nasce no reino de Deus para ficar parado. Todos que nascem no reino de Deus precisam crescer. E eu queria que nós entendêssemos aqui, porque hoje, qual que é a minha ideia? É falar a fórmula do crescimento. É extrair da Bíblia a fórmula do crescimento. Nós vamos ler agora esse texto, mas não vamos extrair ainda a fórmula aqui. Mas nós vamos ver a importância do crescimento. Por exemplo, aqui o apóstolo Paulo fala no verso 15, antes, seguindo a verdade, o antes é, primeiramente, começando, nós devemos seguir a verdade, ou seja, a base do crescimento é a verdade. O que é a verdade? A verdade é a Bíblia. A verdade é Jesus. Então, nós devemos seguir a verdade. De que maneira? Através da letra da palavra? Não. Seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo Jesus. Então, aqui no verso 15, nós temos a base do crescimento, aquilo que vem antes de tudo, aquilo que vem primeiro, que é seguir a verdade em amor, seguir a verdade em amor e crescendo em todos os aspectos da vida. Crescendo em tudo, diz o apóstolo Paulo. Mas de que maneira? Naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então, o verso 14 diz assim, o porquê que é importante a gente crescer? Porque quando a gente segue a verdade, quando a gente inicia um processo de crescimento espiritual em Cristo Jesus, nós recebemos um salvo-conduto, uma vacina, uma proteção contra as astutas ciladas do inimigo, contra os enganos que estão aí para nos enganar. Então, uma pessoa que não está em crescimento, que não está em fase de crescimento, ela é facilmente levada pelos ventos de doutrina, por outros enganos, né, que sejam eles, por outras rasteiras, quais sejam, que o inimigo coloca à nossa disposição. E qual a finalidade? O verso 13. Nós vamos crescendo, crescendo, até que alcancemos a unidade da fé. Até que nós alcancemos o pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que nós cheguemos à maturidade cristã. Até que nós alcancemos a plenitude de Cristo Jesus. Ou seja, com base no verso 13, nós vamos ver que a gente deve crescer em Cristo, crescer em todos os aspectos da nossa vida. E esse crescimento nos protege dos enganos. E nós vamos crescer até a plenitude de Cristo Jesus. Isso já projeta para nós alguns bilhões ou trilhões de anos de crescimento. Porque nós vamos ter como meta a plenitude de Cristo, mas nós não vamos alcançar. Mas nós vamos continuar crescendo. Nós vamos continuar crescendo na eternidade. Ok? Bom, o tempo passa muito rápido, né? Como eu disse, hoje a ideia é nós falarmos a fórmula do crescimento. E eu queria que os irmãos meditassem comigo o seguinte. Crescer, o apóstolo Pedro usa, fazendo uma metáfora parecida lá em 1 Pedro, capítulo 1, desculpa, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 em diante, não precisa abrir a Bíblia agora, mas ele usa a expressão acrescentar, que a gente deve acrescentar ou aumentar. É a mesma significado do crescimento, né? É importante crescer. Eu queria hoje falar sobre 2 aspectos que nós devemos crescer. São 3 aspectos básicos que nós devemos crescer. Comunhão, santificação e missão. A missão foi abordada agora brilhantemente aqui pelo irmão na Escola Sabatina, e é um aspecto que nós devemos crescer. A missão, que é, como nós vimos aí, nós devemos aprender muito com Jesus, como nós devemos exercer a missão que nós temos. Todos nós temos a missão de conduzir pessoas a Cristo. E nós devemos fazê-la da maneira mais simples. Mas nós devemos nos colocar à disposição de Deus para isso. Fazer amizade, despertar confiança, ajudar as pessoas, sempre com um propósito maior de ser amigos na eternidade. Então, mas hoje eu queria falar sobre 2 aspectos, que é a comunhão e a santificação. Bom, antes da gente falar sobre o aspecto da comunhão, eu queria falar um pouquinho da fórmula do crescimento. Tá? Mas para entender a fórmula do crescimento, nós precisamos primeiro entender que no reino de Deus as coisas são diferentes. Os irmãos sabem que no reino de Deus, por exemplo, o fraco é que é forte. O forte é fraco. No reino de Deus, o rico é pobre e o pobre é rico. No reino de Deus, os últimos
serão os primeiros, não é isso? No reino de Deus, nascer significa morrer. E morrer significa nascer. No reino de Deus, loucura significa sabedoria. E sabedoria significa loucura. No reino de Deus, aquele que quiser se exaltar deve se humilhar. No reino de Deus, aquele que quer ser o primeiro, ele deve servir. Então, no reino de Deus, as coisas parecem que são tudo ao contrário. Com este raciocínio, no reino de Deus, crescer significa o quê? Muito bem. Crescer significa diminuir. Você quer crescer no reino de Deus? Você tem que diminuir. Quem vai nos dar a fórmula do crescimento é João Batista. Eu queria que nós abríssemos a Bíblia aí em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Deixa eu só conferir aqui. Vamos abrir. O Evangelho de São João, capítulo 3, verso 30. João 3, verso 30. João Batista nos dá a fórmula, né? Nos dá o segredo do crescimento. Ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Então, esta é a fórmula. Esse é o segredo do crescimento. No reino de Deus, crescer significa diminuir. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu não vou citar alguns textos daqui, porque eu estou vendo que o tempo está passando muito rápido. Mas Jesus disse de João Batista que, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. É claro, ele conhecia a fórmula do crescimento. Ele conhecia o segredo. E ainda bem que ele compartilhou conosco esta fórmula, né? Então, irmãos, eu queria falar então sobre a necessidade de crescer em comunhão. Se crescer significa diminuir. Como eu posso diminuir para crescer na comunhão com Deus? Você sabe que o nosso coração ele é habitado por duas forças. A minha força, o eu, e a força de Jesus. E ainda tem uma terceira querendo atrapalhar. Mas o eu e Jesus. Quanto maior for o eu no meu coração, menor vai ser Jesus na minha vida. Quanto maior for Jesus no meu coração, menor vai ser o eu na minha vida. Todo mundo sabe o que é comunhão. Nós também não vamos ler o texto, está em 1 João 1, verso 3. E João diz que a nossa comunhão é com o Pai. Nós precisamos de estar sempre em comunhão com Deus. Mas como nós podemos estar em comunhão com Deus com o eu tão grande, com o eu dominando dessa forma? Há alguns aspectos da comunhão simples, muito simples, como ler a Bíblia, orar, coisas super simples. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a maior tentação que um ser humano enfrenta, que você enfrenta, que eu enfrento, a maior tentação, é a tentação de não orar. É a tentação de não ler a Bíblia. Essa é a maior tentação, porque ela é a raiz de todas as demais tentações. Então, eu preciso crescer na minha comunhão com Deus, mas quem impede o meu crescimento em comunhão é o eu. Se o eu não diminuir, eu não vou aumentar a minha comunhão com Deus. E cada um de vocês sabe o que eu estou dizendo. Como eu não tenho comunhão com Deus trabalhando. Eu não tenho comunhão com Deus assistindo televisão. Eu não tenho comunhão com Deus jogando bola. Eu não tenho comunhão com Deus nas rotinas do dia a dia. Eu posso estar em sintonia com Deus em todos os momentos da minha vida, mas isso não é comunhão.
A comunhão é estar a sós com Deus. A comunhão é dedicar um tempo especial com Deus. Para eu estar o dia inteiro em comunhão com Deus, melhor dizendo, eu preciso de um período de comunhão exclusiva com Deus. Aí faz sentido eu estar em comunhão no restante do dia. Mas eu vou dar um exemplo. Se eu sei que eu tenho que trabalhar às 7 da manhã e que eu preciso de um momento de comunhão com Deus para estudar a Bíblia, para orar, eu sei que eu tenho que acordar mais cedo. Mas se eu fico até tarde da noite, assistindo um filme, assistindo um jogo, ou fazendo qualquer outra atividade que eu acho interessante, importante, que muitas vezes realmente são, pela manhã eu não vou conseguir ter aquela comunhão com Deus. Então eu preciso abrir mão do eu para que eu cresça em comunhão. Não tem jeito. O eu tem que diminuir para eu crescer em comunhão. Mas é muito, muito importante crescer em comunhão. Irmãos, e sem a comunhão não há salvação. Sem comunhão com Deus não há salvação. Então, eu pergunto, você gostaria de crescer em comunhão com Deus? Então, vamos refletir, vamos tomar a decisão de reduzir um pouquinho o eu, para que a gente possa crescer em comunhão com Deus. Um outro aspecto que eu queria abordar aqui nessa nossa meditação é sobre o aspecto da santificação. A santificação, irmãos, é algo necessário. O apóstolo Paulo diz, né? Ele diz que 1 Tessalonicenses 4, verso 3, o apóstolo Paulo diz, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ou seja, não há salvação sem santificação. Irmãos, eu queria colocar alguns tópicos sobre santificação, porque eu sei que esse é um tema bem assim amplo, vamos dizer assim, até de interpretação um pouco complexa, mas eu gostaria de trazer para um sentido mais simples, para ser coerente com a mensagem. Nós devemos crescer em santificação, assim como nós devemos crescer em comunhão. Então, a santificação é algo que Deus opera, ou algo que Deus deseja operar na minha vida para o meu próprio bem. Então, santificação não é algo que Deus quer operar na minha vida para o bem dele, de Deus, não. É algo que Deus quer operar para o meu próprio bem. Isso é santificação. A santificação é totalmente contrária à natureza humana. Então, você já está percebendo, santificação é algo que Deus quer operar na minha vida, mas ela é contrária à minha própria natureza. Então, como que eu devo fazer para crescer? Outro ponto importante que eu acho que a gente deve levar em consideração é que a santificação não é um estágio. Não é um estágio, não é onde eu estou. A santificação é um estilo. A santificação é um estilo. É um modo. Então, a questão não é onde eu estou no processo da santificação. Nunca faça essa pergunta e nunca tente essa resposta. Onde eu estou no processo da santificação? A pergunta é, eu estou no processo de santificação? Porque eu posso estar ou não estar no processo da santificação. Então, eu devo crescer. O apóstolo Paulo falou que nós devemos crescer em todos os aspectos da nossa vida. Numa vida cristã, onde Deus opera, onde Deus controla, onde Deus guia, há crescimento em santificação. O apóstolo Pedro diz, né? A fé é acrescentada à virtude, e a virtude ao conhecimento, o conhecimento é acrescentado do domínio próprio,
o domínio próprio é acrescentado da perseverança, a perseverança é acrescentada da piedade, a piedade da fraternidade a caridade, o amor. Então, há um crescimento, um aumentar, um acrescer. O próprio Pedro, lá em 2 Pedro 1, verso 9, ele diz que aqueles a quem estas coisas não estão presentes na vida são cegos. Aquele que estas coisas não estão presentes é cego. Então, o crescimento é fundamental na santificação. Como santificação envolve todos os aspectos da vida, eu queria dar um exemplo para clarear, então, esta mensagem. O cristão e o uso dos bens. Ora, a forma como uma pessoa convertida lida com os bens materiais é diferente da forma como as pessoas do mundo lidam com os bens materiais. E, ao lidar com os bens materiais, nós temos muitos e muitos aspectos que nós devemos melhorar na nossa vida. Eu queria citar um aspecto. É o aspecto da oferta. Você sabe que Deus, na sabedoria, colocou o dízimo como 10%. Então, o dízimo você está devolvendo, é uma prova de fidelidade. Você olha para o Éden, você olha para o Criador, que é o dono de todas as coisas, que te deu tudo e você devolve 10 como uma prova de que você é fiel àquilo que ele solicitou. Mas eu queria hoje falar do ato de ofertar. Eu fui, durante muitos anos, diretor da área de mordomia da igreja. E, nesses anos, eu vi experiências extraordinárias acontecendo na vida de muitas pessoas. Por isso que eu gosto desse tema. Eu acho esse tema fantástico. Agora, qual o significado de ofertar na sua vida? Quando você realmente oferta a Deus, você percebe que isto é um ato de adoração? Porque a gente vem falar, ofertar é adorar, mas você percebe na sua vida que é um ato de adoração quando você está ofertando a Deus? Você sente no coração que você está dando uma oferta, um presente, uma dádiva, uma doação para o Criador e mantenedor de todas as coisas? Você expressa uma profunda gratidão, porque quando você oferta, você está olhando para a cruz. Quanto mais você enxerga o Salvador, mais grato você sente, mais desejo você tem de ofertar. Um dos aspectos da santificação da vida de um cristão, que tem a ver com essa questão de lidar com os bens materiais, é o aspecto de ofertar. Ofertar é mais do que separar uma parte para dar para a igreja. E eu queria dizer, irmãos, que eu e você, nós precisamos crescer em santificação na questão da oferta. Nós devemos ser mais sensíveis a esta questão. E a gente sabe que a oferta ela deve ser proporcional às bênçãos, ela deve ser crescente na proporção que as bênçãos também são crescentes. Então, mas é importante que a gente entenda que ofertar é um ato de adoração a Deus, que é um ato de gratidão. E é olhando para a cruz que você separa, então, como uma dádiva a Deus, para que essa dádiva seja usada para a conversão de mais pessoas, para que Jesus veja o fruto do trabalho dele na cruz e fique mais satisfeito ainda. Você gostaria de crescer em santificação na questão da oferta? Eu fui diretor de mordomia de uma igreja muito grande. E
e eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, mas me chamou a atenção um fato. Uma pessoa me disse, olha, eu tinha um pacto, mas acontece que é incrível, e as pessoas falando assim, né? É incrível como o meu salário dobrou e eu tive que reduzir a minha oferta, que era 5%, para perto de 2%, porque o meu salário aumentou, mas as minhas despesas aumentaram muito mais. Eu mudei para um apartamento maior, né? Estou pagando uma prestação de um carro mais caro e tal. Mas ele não via a hora das coisas dele voltar ao normal de novo, das finanças dele se equilibrarem, para ele voltar para dar uma oferta de 5%. Então, assim, aí ele me contou essa experiência, eu fiquei pensando, não, como nós precisamos melhorar nesse ato de adoração. Compreender que nós estamos doando para o Criador de todas as coisas e que Jesus quer ver o fruto do trabalho dele e que a minha oferta auxilia na salvação de pessoas. Irmãos, Jesus ilustrou a santificação com algumas parábolas. Algumas parábolas Jesus ilustrou. Uma delas é aquela parábola que está em Mateus, capítulo 7, verso 13, que é a parábola da porta estreita. Você sabe que santificação, eu já falei várias frases aqui sobre santificação. Vou dizer mais uma. Santificação é praticar isso ou praticar aquilo. Você vai perder a salvação. Uma pessoa pode vir a perder a salvação, melhor dizendo. Não é por praticar isto ou aquilo, mas é simplesmente por entrar pela porta errada. Você entrar pela porta errada é que é o perigo para perder a salvação, porque a porta estreita conduz à salvação e a porta larga conduz à perdição. Então, você perde a salvação. E é disso que nós temos que nos livrar, entrando pela porta errada. Jesus hoje nos convida a ter uma vida de santificação. Por que que essa porta é estreita? Por que que esse caminho é estreito? E aqui fica até parecendo que eu vou falar aqueles sermões que nós temos que ter uma vida assim, assado. Não, eu estou me referindo ao aspecto amplo, aspecto espiritual amplo. Porque quem está na porta estreita levanta a cabeça e olha para frente e contempla o alvo, contempla a recompensa, contempla a glória. Portanto, nem percebe que o caminho é estreito. Aquele que entra pelo caminho largo, ele contempla o hoje, ele olha para o chão, ele olha para o brilho das coisas hoje. E ele nem percebe que está indo para o buraco. Então, irmãos, quem está na porta estreita não vê a porta estreita, vê a recompensa, vê a glória. Jesus é a porta, está lá em São João capítulo 10. Jesus é o caminho, está lá em São João capítulo 14. Você gostaria de crescer em santificação? Você gostaria de ter uma vida melhor, uma vida mais santificada? Você precisa diminuir. Eu preciso diminuir para que Deus possa crescer e santificar a minha vida. Eu queria, o tempo passa muito rápido, abordar outros tópicos, mas não vou me encerrar por aqui. Eu gostaria que nós, neste culto, saíssemos com uma certeza de que Deus quer operar maravilhas na nossa vida.
Deus quer operar maravilhas na sua vida, mas aí você precisa diminuir. Eu preciso diminuir. Que Deus abençoe a igreja aí de Auckland, Nova Zelândia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Que você coloque Deus como primeiríssimo lugar na sua vida. E tenha uma vida de comunhão com Deus. E uma vida ativa de santificação. Esse é o meu desejo e a minha oração. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a todos.